Bom dia, que a paz de Deus e a proteção do céu te acompanhem. Lembre-se que aquele que começa seu dia em oração, o finalizará com gratidão. Que a nossa segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, seja repleta de bênçãos. Neste momento, quero profetizar algo em sua vida. Peço que escute com muita atenção. Enquanto falo, sinto um arrepio, sinto a forte presença de Deus. Quero estender minha mão em sua direção e declarar que sua bênção chegará no de repente de Deus. Aleluia! Levante uma de suas mãos e afirme comigo, e a minha bênção chegará no de repente de Deus. Você entende o que é o de repente? É justamente quando você menos espera, quando não está aguardando. A bênção vem de uma fonte inesperada, de uma maneira que você sequer consegue imaginar. Algo virá da parte do Senhor. Acontecerá de repente. Quando você menos aguardar, algo grandioso ocorrerá em sua vida. Tenho algumas orientações divinas para lhe entregar hoje, para que você inicie bem a semana e para que alcancemos muitas vitórias. Ouça o que nos diz a palavra de Deus. Preste atenção, em Atos, capítulo 16, versículo 22, a multidão levantou-se unida contra eles, e rasgando-lhes as vestes, ordenaram que fossem açoitados com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ele, recebendo tal ordem, os levou para o interior da prisão e prendeu seus pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, e isso é fundamental, oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia! E os outros prisioneiros os escutavam. De repente, aleluia! De repente sobreveio um terremoto tão grande que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Hoje, quero orar para que você receba a bênção do de repente de Deus. A Bíblia relata que Paulo e Silas eram homens de oração. O texto prova que, mesmo aprisionados, eles oravam. Contudo, não oravam por estarem presos, oravam porque possuíam uma rotina espiritual. Eles foram aprisionados injustamente. As Escrituras dizem que os açoitaram, os colocaram numa prisão e prenderam seus pés no tronco, mas mesmo assim, por volta da meia-noite, eles começaram a orar. O que sempre ensino é que no mundo espiritual, datas, números e horários possuem um significado profundo. É por isso que só realizo nossas orações em horários que são chaves espirituais para a resposta divina. Nossa oração agora, de começar o dia com Deus. Eu não ouvi ninguém antes, a primeira voz com quem falo é com Deus e com você. Isso muda tudo, iniciar o dia entregando as primícias a Deus, os primeiros minutos do nosso dia. Isso faz total diferença. Oramos às 18 horas, o horário da viração, a hora sagrada em que a Bíblia diz que Deus visita o homem que está em oração. Oramos também à meia-noite, como Paulo e Silas, que é conhecido como o horário em que Deus quebra grandes correntes. É também o momento em que a Bíblia diz que muitos são perturbados espiritualmente, mas quem ora recebe a proteção e o livramento de Deus. O próprio livro de Jó afirma que à meia-noite muitos são afligidos por forças espirituais, e é por isso que também oramos nesse horário. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram açoitados, apanharam, foram presos, mas nada abalou a fé que tinham. Perto da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar louvores a Deus. As Escrituras contam que as pessoas presas com eles começaram a observar. E de repente, aleluia, a minha e a sua bênção virão no de repente de Deus. De repente, aconteceu um terremoto tão forte que abalou as fundações da prisão. O texto diz, sobreveio um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Entenda algo, Paulo e Silas estavam presos, foram trancafiados, sofreram de diversas formas. Mas em nenhum momento o texto diz que eles murmuraram ou blasfemaram. Aqui não diz que eles reclamaram. Posso lhe dar uma direção de Deus? Nós viveremos 3 dias de oração do de repente de Deus. Prepare-se para ouvir muitos testemunhos e para contar o seu. A primeira direção que lhe dou neste dia abençoado, neste começo de semana que vai virar a chave em sua vida é: e afaste-se.
Você pode até ajudar, mas afaste-se de pessoas que vivem reclamando. A reclamação atrai uma maldição, uma amarração, uma trava na vida da pessoa que você nem imagina. A própria Bíblia diz que Deus falou ao povo: vocês sairão do Egito e em 40 dias entrarão na terra prometida. O povo começou a murmurar, a reclamar. A Bíblia diz que a jornada que deveria levar 40 dias, durou 40 anos. É como se cada dia de reclamação de uma pessoa travasse um ano da sua vida. O que era para 40 dias, levou 40 anos por um único motivo: o povo blasfemou, murmurou, reclamou. Não reclame, não murmure e se afaste de quem reclama. Afaste-se de quem já se aproxima de você trazendo 1 milhão de problemas, reclamando da vida, de tudo, se colocando como a pessoa que mais sofre no mundo. Não adianta reclamar. Só o fato de estarmos aqui agora, e glória a Deus, e só o fato de acordar. Acordei hoje, estou respirando. Glória a Deus. Apenas isso já é motivo suficiente para adorarmos, para louvarmos e sermos gratos a Deus. Você concorda comigo? Então, vou dar uma orientação. A primeira direção: faremos 3 dias desta campanha que se inicia hoje, que Deus colocou em meu coração, do de repente de Deus. Primeira direção do dia: não murmure. Corte a murmuração pela oração. Não murmure e se afaste de gente murmuradora, que reclama de tudo, de quem você sente o peso, a negatividade. Paulo e Silas, em vez de reclamar, oraram. Eles adoraram. Então, afaste-se, não murmure, troque a reclamação pela oração e creia que sua bênção virá no de repente de Deus. Inclusive, quero que você escreva aí embaixo, por favor. Eu não quero que você brigue, sei que você não é assim, nem maltrate, mas com muito amor, uma pessoa cheia de Deus ensina. Porque às vezes alguém perto de você o dia todo, alguém que você ama, mas que só vive a murmurar. Ela reclama aqui, amarra a vida dela e ainda traz um peso espiritual para você. Então, com muito amor e paciência, diga: olhe, pare de reclamar, não vai adiantar. Mostre-me uma pessoa que venceu um problema reclamando. Eu não conheço nenhuma. Coloque essa pessoa para ouvir esta oração também. Quando você corta a murmuração, e você que está aqui sempre comigo nunca me viu, ninguém que anda comigo me vê murmurar. Eu posso estar como for, mas é glória a Deus. Como você está? Estou ótimo. Nada faltando, nada quebrado. E é assim que conduzo minha vida. Sem murmurar, trocando a reclamação pela oração, e sempre funciona. Faremos 3 dias desta campanha, e hoje, amanhã e depois de amanhã. 3 dias, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não quebre a corrente e coloque toda a sua família para ouvir também. Você que trabalha com uma equipe, coloque-os para ouvir. Seus amigos queridos. Porque todos vão crescer e ser abençoados, sem murmuração, apenas com oração e coisas boas. Amém. Peço que escreva aqui embaixo, por favor. Isso é uma legalidade espiritual. Escreva assim: a minha bênção virá no de repente de Deus. Aleluia! Escreva aí. E você que está chegando pela primeira vez, que nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja e te livre de todo mal. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo, e aqui não se trata de religião, mas de uma corrente de oração. Em primeiro lugar Deus, em segundo, Sua Palavra. É sobre isso que falo. E se você está aqui, é porque Deus tem um plano em sua vida. Orarei por você. E se você disser: Bispo, continue orando, pois preciso muito, olhe o que você fará. Aqui embaixo, você verá a palavra inscrever-se. Você vai clicar. É gratuito. No momento em que você clicar, seu nome completo será registrado nesta corrente de oração, e estarei sempre orando por você. Amém. Antes de orar, vamos ouvir 1 ou 2 testemunhos para edificar a nossa fé. Vamos ouvir aqui então. Amém. Deus te abençoe, ovelha querida. Ela disse algo muito importante, e eu fiz a oferta já agradecendo. Porque há uma diferença entre murmuração e agradecimento.
Quando você ora agradecendo, já está tomando posse da vitória. Vamos ouvir o último e então eu oro. Amém. Deus abençoe, ovelha querida. Que testemunho lindo. Glória a Deus. Deixe-me colocar o fundo de oração. Aleluia. Nós vamos orar, e eu creio que a bênção do Senhor virá debaixo do de repente de Deus. Nós vamos fazer 3 dias dessa campanha, 3 dias desse propósito. Não quebre, tá? Hoje, amanhã e depois de amanhã. E eu creio que Deus entrará com providência. Deixe-me só abrir a Bíblia aqui. Aleluia. A nossa bênção virá no de repente de Deus. Eu quero que você ore comigo. Senti em meu coração de orar, neste primeiro dia, o Salmo 70. É um salmo pequeno, mas muito poderoso, que diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor, apressa-te em me socorrer. Foi assim com Paulo e Silas. Deus os livrou, socorreu e entrou com providência. Vamos orar agora com toda a nossa fé. Aleluia. Ore comigo. Declare comigo. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexames que me demandam a vida, tornem atrás e cubram-se de ignomínios que se alegram do meu mal, retrocedam por causa da sua ignomínios que dizem: bem feito, bem feito. Folguem em ti, se alegrem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste primeiro dia da campanha do de repente de Deus, quero orar pela vida da tua filha e do teu filho, que creem no sobrenatural, que creem no Senhor. Assim como Paulo e Silas estavam presos, algemados, mas não blasfemaram nem reclamaram, mas acreditaram e confiaram. E a tua palavra diz que as portas se abriram e as algemas foram quebradas. De repente, eu quero declarar, meu Deus, que a vitória da tua filha e do teu filho virá no de repente. Em nome do Senhor Jesus. Erga uma de suas mãos e declare: e a minha vitória virá no de repente de Deus. Feche sua mão e declare: eu tomo posse. Ore assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E você diz: Amém. Diga: graças a Deus. Primeiro dia, a direção é esta: sem murmuração, sem reclamação. E não permita que ninguém fique reclamando perto de você. Amém. Apenas gratidão. É assim que vivemos a bênção do e de repente de Deus. Ovelha querida, envie esta oração para todas as pessoas que você ama. Que cada compartilhamento seja uma bênção enviada e uma bênção que retorne em dobro para a sua vida. Está bem? Às 18 horas nós voltamos, no horário sagrado. Eu já te disse que te amo hoje? Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.